Bom dia, pessoal. Na nossa primeira aula aqui do estudo de eletricidade, nós vamos falar sobre as cargas elétricas. As cargas elétricas trocadas entre corpos. A gente entender como que funciona a estrutura de uma carga elétrica, quanto a sua diferenciação entre positivo e negativo, é muito importante para a gente entender o processo posterior, que são os dos processos de eletrização. Primeiramente, como que veio a ser conhecido aquilo que nós conhecemos hoje por eletricidade? O estudo da eletricidade, digamos assim, a sua primeira noção do que seria eletricidade, iniciou-se lá no século 6 a.C., com Tales de Mileto. Ele observou que quando ele atritava um âmbar, que é essa resina de fósforo aqui, geralmente árvore, com um tecido ou pele de um animal, ele produzia nesse âmbar a propriedade de atrair pedaços de palha ou penas de animais. Então, os termos eletricidade e elétron surgiram justamente porque o âmbar é designado como elétron. Ele possui essa propriedadezinha aqui. Isso aqui foi a primeira noção de eletricidade que a gente tem registrado. Para a gente entender o que seria as cargas elétricas, nós devemos nos basear aqui no modelo atômico de Rutherford Bohr. Tá? O que esse modelo atômico dizia? Ele dizia que dentro do átomo estavam concentrados os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera orbitavam aqui os elétrons, aqui a eletrosfera. Orbitavam aí de forma circular, apresentando energia constante. A carga dita elementar, que é essa carga que nós estamos dizendo, é a menor carga que nós encontramos na natureza, é a menor carga possível do próton e elétron. E ela vale esse valorzinho bem aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Já vamos ver um pouco sobre essa unidade aqui, esse coulomb. Por algumas razões que nós vamos ver um pouco à frente, foi convencionado que o próton seria aquele ente lá do átomo que possuía carga positiva, que a carga do próton é positiva, a carga do elétron negativa e a carga do nêutron é igual a zero. Aqui vem um detalhe importante que muita gente se confunde dizendo que o nêutron ele não tem carga. Não é exatamente isso. Ele tem carga, só que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Por isso que os seus efeitos se anulam e a gente diz que a carga dele é igual a zero. Certo? Nós falamos aqui que a carga de um elétron isolado, né, vale isso. Mas quando nós estendemos para o caso de um corpo extenso, ou pelo menos um corpo maior, que nós estamos falando só de um átomo, como que se dá esse número de cargas elétricas? Vamos tomar aqui um exemplo prático para vocês entenderem como é que funciona. Então, gente, nós sabemos que um corpo qualquer que a gente conhece, ele é composto por um número muito grande de átomos, né? Vamos considerar, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui uns pequenos pedaços de papel picotado, um canudinho e um pano de lã qualquer. Vamos considerar aqui que o nosso corpo, que a gente vai atritar, que é o canudinho, está eletricamente neutro, inicialmente eletricamente neutro. Ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Nós vamos considerar aqui por questões didáticas que ele possui 1000 prótons e 1000 elétrons. Ou seja, o número de prótons é igual de elétrons, ele está eletricamente neutro. Nós vamos aqui atritar esse canudinho no pano. Vamos aproximar aqui dos pedaços de papel picotado e ver o que acontece. Você vê que ele atrai uns pedacinhos de papel, certo? Mas o que acontece aqui com esse canudinho, se ele estava eletricamente neutro? O que a gente fez quando a gente atritou ele nesse pano? O que vocês acham? Nós arrancamos elétrons desse corpo, ou seja, ele tinha 1000 elétrons, ele ficou aqui com, vamos supor que a gente arrancou 10 elétrons, ele ficou com 990 elétrons, ou seja, ele tinha mais carga positiva do que carga negativa, ou seja, ele ficou eletricamente carregado positivamente. Mas por que nós não arrancamos os prótons e sim os elétrons? Porque os elétrons, como forma na figura, eles estão na eletrosfera, eles estão mais externos. Já os prótons, eles estão rigidamente fixados no núcleo do átomo. Ou seja, nós não arrancamos prótons de um átomo, nós só fornecemos ou retiramos elétrons de um corpo.
Pessoal, vocês entenderam aí essa questão? Nós temos aqui um esquemazinho que a gente acabou de fazer lá no nosso vídeo, certo? Nós temos aqui um corpo inicialmente eletricamente neutro, né? A gente atritou com um pedaço de pano o nosso canudinho. E quando nós fizemos isso, nós arrancamos elétrons desse canudinho. Ele ficou carregado positivamente. Conforme nós dissemos também, um corpo qualquer ele é composto por um número muito grande de átomos, logo nós temos muitos prótons e muitos elétrons. Ou seja, a carga de um corpo qualquer, ela vai ser a carga elementar multiplicado por um número n, que vai ser justamente a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Se essa diferença for igual a zero, nós temos que a carga de um corpo é zero, ou seja, ele está eletricamente neutro. Entender aqui? Quando nós temos para uma carga isolada qualquer, a carga desse corpo, pode ser a carga do próton, por exemplo, conforme nós vimos, ela é igual ao positivo da carga elementar. E a carga do elétron ela é igual ao negativo da carga elementar. Já quando nós generalizamos isso para um corpo qualquer, nós vamos ter que a carga de um corpo ela é igual à carga elementar multiplicada por um número n, que vai ser justamente, que vai relacionar aqui esses muitos prótons e muitos elétrons, digamos assim. Sendo a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Aí que nós vamos esperar essa pequena observação. Caso o número de prótons seja maior que o número de elétrons, nós vamos ter que o corpo possui uma carga positiva. Se o número de prótons aqui nessa equação aqui do nzinho, for menor que o número de elétrons, nós vamos ter um corpo com carga negativa. Aí caso esse número for igual, né? Essa soma vai se anular e a carga do corpo vai ser igual a zero. Que nós usamos essa somazinha aqui, número de prótons menos número de elétrons? Porque a massa de um próton e um nêutron são praticamente iguais, né? Já a massa do elétron, ela é cerca de 2.000 vezes menor do que a de um próton ou de um elétron. Agora nós vamos falar sobre a convenção que eu falei para vocês, das cargas positivas e negativas, das cargas elétricas, certo? Foi utilizado aqui um experimentozinho que vocês vão ver com mais detalhes no estudo de eletromagnetismo, onde era considerado que teoricamente que um feixe contendo um próton, um elétron e um nêutron passava entre os polos de um ímã em forma de U. Aqui é o nosso imãzinho, certo? Vamos considerar aqui um plano imaginário, que é onde as cargas elétricas se movem. É um plano imaginário qualquer. Então, quando era aqui colocado entre os polos de cima, o próton, o nêutron e o elétron, foi observado que o próton ele desviou para cima após ele passar entre o polo do ímã, né? O elétron desviou para baixo e o nêutron não sofreu desvio algum. A partir disso, foi pensado que havia alguma propriedade entre os prótons e os elétrons que era diferente da propriedade dos nêutrons. Foi justamente essa propriedade que foi chamada daquilo que conhecemos hoje por carga elétrica. Carga elétrica. Propriedade que os nêutrons não têm, né? A partir disso foi denominado que a carga do próton seria a carga positiva e a carga do elétron seria a carga negativa. Agora, entretanto, vale salientar que por mais que haja essa diferenciação aqui entre cargas positivas e cargas negativas, em valor absoluto, essas cargas possuem um valor igual, que é justamente aquilo que nós vimos anteriormente, que é o valor da carga elementar, que é igual tanto para o próton como para o nêutron, diferenciando aqui somente por um sinal, né? Justamente por essa convenção.
Então, essa conversão aqui, só falar um pouco mais sobre a conversão de sinais de descargas dos prótons e nêutrons. Essa conversão de sinais aqui, positivo e negativo, para as cargas, ela é bastante convincente se a gente pensar sob o ponto de vista de dois motivos. Ela leva em conta que existem dois tipos de carga elétrica, aqui os prótons e elétrons, e que eles sempre apresentam comportamentos opostos em experiências. Por exemplo, aqui, nesse caso desse nosso exemplozinho, o próton teve aqui um comportamento diferente do elétron, né? Que desviou para baixo enquanto ele desviou para cima, o próton. Isso aqui é o nosso primeiro ponto aqui para entender a conversão de sinais. O segundo ponto que nós devemos considerar é que a presença de prótons e elétrons em quantidades iguais em um corpo faz com que ele não exiba a propriedade que nós conhecemos aqui por carga elétrica. Pois a soma aqui, os prótons e elétrons, eles neutralizam essa propriedade, justamente da carga elétrica, fazendo com que nós consideremos aqui um corpo eletricamente neutro. Nós colocássemos um átomo aqui passando entre os polos de cima, na experiência aqui que nós descrevemos, ele não desviaria, porque ele possuía os prótons e elétrons em quantidades iguais, logo sua carga total seria zero, né? No Sistema Internacional de Medidas, nós consideramos a unidade de carga elétrica como sendo a do Coulomb, né? Como nós vemos lá em cima, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E o que seria esse Coulomb? Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa aqui em 1 segundo a secção transversal de um condutor percorrido por uma corrente contínua de intensidade igual a 1 ampere. Esses termos aqui de corrente contínua e ampere, vocês vão ver mais à frente. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero ter entendido. Obrigado e até a próxima.